Bom dia a todos. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Então, eu vou falar aqui por essa câmera, Vocês estão me ouvindo bem? Todos vocês? Estão presentes? Espero que sim. Vocês podem interagir conosco através do chat. Então, a Mariana vai fazer para vocês a apresentação. Marília, não tem problema. Perdão, Marília. A Marília vai fazer a apresentação da bebida para vocês. E ao longo da exposição, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ficar à vontade de perguntar, certo? A Selma, que está aqui na minha frente, ela é da CELTA, da corretora que está nos ajudando, está apoiando aí o projeto. A Marília já é diretamente da bebida. Tem mais uma equipe enorme trabalhando, né, nesse projeto para que a gente possa aí atingir um número mínimo de vidas e que a gente, então, possa garantir esse preço e essas condições que são ímpares. O Ceprosp vem, no mínimo, há 15 anos, no mínimo, tá? Tem mais tempo que isso, buscando uma parceria dessa natureza, onde a gente tem um custo muito baixo, portanto, dá para a gente começar, então, a atender o que está previsto na comissão coletiva. São 2 planos, que seria enfermaria e seria, então, apartamento. Com algumas regiões não tem plano apartamento, mas aí eu vou deixar para que elas expliquem, são tantas regiões que eu não vou saber falar todas elas, mas elas vão poder falar aqui para vocês. E esse plano, além dele ser a partir de R$ 122, arredondando, né? Ele também não tem faixa etária, não tem carência e não é compulsório, ou seja, você não tem a obrigação de implantar para todos os colaboradores da empresa, por exemplo, aqueles que eventualmente não queiram ingressar no plano, porque ele já tem um plano particular, enfim. Então, melhor que isso, acho que é impossível para aquelas empresas que estão realmente querendo aí se adequar ou estão buscando um novo plano de saúde para seus colaboradores. Então, essa é uma oportunidade de ouro. Vale lembrar também que a Vivida, ela comprou a GNDI, portanto, ela ampliou muito o seu leque de rede, e eles vão falar um pouco disso aqui também para vocês. Eu estou todos os dias cutucando eles para que a gente possa ampliar esse plano também para São Paulo. Mas, por enquanto, nós estamos começando no interior. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco hoje e fiquem à vontade de tirar todas as dúvidas. Não deixe de perguntar, levantem a mão, a gente abre para vocês aqui a fala de vocês, ou vocês podem mandar pergunta diretamente no chat, como vocês acharem melhor. Fiquem à vontade. Então, Marília, é com você. Obrigada, Robson, aí também, para todo o pessoal do Ceprosp, por abrir essa porta para nós, até pensando aí também nos beneficiários, nos colaboradores, que eu acho que a equipe aqui de agregar para a empresa, né, o benefício, até mesmo aí pela contribuição. E, realmente, o que você disse sobre a gente conseguir um valor diferenciado, pensando em toda a categoria. A gente realmente consegue trazer isso como benefício aos colaboradores. Então, trazer uma saúde, né, com qualidade e eficiência também. Então, só para me apresentar, eu sou a Marília, eu faço parte aí do Sistema Vivida. Eu estou na empresa há 7 anos, eu faço parte da gestão comercial. Como o Robson disse, hoje nós estamos enfrentando esse projeto no interior de São Paulo, de onde eu venho também, mas pensando aí no futuro, aí com a fusão da NDI, para que isso se estenda também para São Paulo, para o capital, para todo mundo, tá? Nós vamos passar uma apresentação bem breve para vocês, só para falar um pouquinho do nosso projeto. A Selma, que está aqui também, depois ela vai dar uma palavrinha, ela faz parte da promotora, e nós estamos à disposição depois para tirar até dúvidas de empresa por empresa, a gente pode marcar reuniões com vocês, para que vocês fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas que forem necessárias para cada empresa de vocês, para que a gente consiga customizar para vocês o melhor jeito de atendimento, tá bom? Então, aqui, a Celta é a professora aí que está nos ajudando, e o Ceprosp, tá? Bom, a minha relação aí com o Ceprosp, e com o CIMPD também, ela vem de muito tempo. Eu sempre fui gestora de empresas de tecnologia, grandes empresas multinacionais, e sempre vi no setor de tecnologia toda uma característica diferente para que a gente pudesse conceder os planos de saúde aí para os colaboradores, né? Algumas empresas elas têm algumas restrições para colocar
prestadores de serviços, e nesta situação não vai haver essa restrição, porque a gente vai poder incluir cada PJ, cada prestador com o seu CNPJ, ou seja, se é um colaborador que costuma prestar serviços temporários, né, de alocações temporárias, ele faz o plano em nome da empresa dele e é dele, o plano é dele, né? Ele não precisa sair quando ele termina o projeto, né? Então, essa é um grande benefício que a gente traz aí para a empresa, né? Então, é isso. E a Celter, ela traz essa visão, que eu chamo de 360 graus, porque em toda a minha experiência do lado de recursos humanos e atuando na seguradora, a gente tem a condição de melhor avaliar todas as possibilidades para as empresas, né? Então, a partir de uma vida, sem nenhuma carência, a pessoa já pode entrar, né? É isso que eu gostaria de estar fortalecendo aí como mensagem. Então, aí, só para... O pessoal falou do microfone, eu vou colocar mais próximo disso. Tá certo. Pessoal, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dificuldade para escutar, pode nos mandar aqui que a gente vai resolver para vocês, tá bom? Ou levanta a mão também, se alguém levanta a mão, a gente dá a permissão de fala aqui para vocês interagem conosco, tá bom, pessoal? A qualquer momento. Isso daqui é realmente para que vocês tirem as dúvidas e tenham segurança em todo esse nosso projeto que a gente fez com tanto carinho, tão customizado para ficar realmente um benefício para todos, tá? Então, como a Selma já disse, o Robson também, nós temos preços lineares. Então, todas as faixas etárias, diferente quando a gente contrata plano para uma empresa menor ou até um plano de pessoa física, vocês não vão pagar por faixa etária, e aquela faixa etária da Agência Nacional de Saúde, né, que são 10 faixas, 0 a 18 anos, 19 a 23, enfim, até chegar em todas as faixas. Então, será um preço igual, né, para todas as idades. A gente brinca aí, né, de 0 a 58 anos, todo mundo paga o mesmo valor. Todo mundo que aderir a esse plano vai entrar sem carência para qualquer coisa. Ou seja, se a pessoa precisa fazer alguma consulta, algum exame, alguma cirurgia, qualquer coisa, ela já vai conseguir estar fazendo esse procedimento. Desculpa, só para complementar um ponto importante. Inclusive, se a pessoa estiver grávida, né, ela não vai ter carência nenhuma. Se ela precisar fazer um pré-natal, se ela precisar fazer um parto, tudo isso ela entra sem carência. E isso são para qualquer contrato, seja de uma vida, seja de 10 vidas, de 30, de 100, enfim. Todos os contratos que entrar a partir de agora vai entrar sem carência para nada. O que a Selma falou, principalmente no segmento de vocês, a gente está acostumado a lidar aí, a gente tem parcerias com outros sindicatos de outros estados também da tecnologia, nós temos muitos PJs, né, que são os prestadores de serviço até dentro da mesma empresa. Então, assim, eles conseguem estar fazendo também um plano com todas essas vantagens e ele não vai se vincular ao CNPJ da empresa, vai ser diretamente no CNPJ dele. Então, aqui a gente consegue um leque enorme, né, para abranger todo mundo que faz realmente parte do mercado de TI, seja a empresa grande, seja a empresa média, seja a empresa pequena. Eu acho que esse foi o cuidado que todo mundo aqui teve, realmente para que as pessoas conseguissem ter um benefício independente do tamanho dela, tá bom? Uma coisa muito importante também para a gente falar é que hoje, com a fusão do Apvida e da NDI, nós temos atendimento de urgência e emergência a nível nacional, em todos os lugares onde a gente tiver o hospital próprio, tanto o Apvida, tanto da Notre Dame e da Intermédica, né? O pessoal ainda aqui de São Paulo, capital, tem mais conhecimento da Intermédica, e o pessoal do interior tem um pouco mais conhecimento do Apvida. Mas hoje, então, vocês terão acesso para a urgência e emergência a toda essa rede, seja Apvida ou Notre Dame e Intermédica, tá certo? Pessoal, pode ir interagindo aí, caso alguém tenha alguma dúvida, tenha vontade de estar falando para a gente, tá bom? Aqui a Selma vai só dar uma palavrinha para falar um pouquinho, só para vocês entenderem também a seriedade da corretora, né? A gente tem aqui só pessoas qualificadas para ficar ajudando vocês em todo esse projeto.
Então, ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o nascimento da Celta e sobre a corretora, e aí eu volto a falar um pouquinho sobre o Apvida. Então, como eu falei, né, toda a minha experiência de gestão nessas empresas de tecnologia, minha proximidade com o sindicato, tanto do CEPROS como do CINPD, em mais de 20 anos, e eu procuro trazer isso, ter o olhar de recursos humanos para todas as propostas que a gente traz. Então, essa foi a maior contribuição que eu acredito que eu trouxe para esse projeto, né? A nossa corretora, ela é uma corretora especializada em seguros para benefícios, né? Enfocando saúde, odonto, vida, o Worksite, que é um projeto de automóvel para empresas com mais de 50 funcionários, onde a gente consegue desconto, cartão de benefícios, voucher de alimentação, onde o iFood também é um produto que a gente trabalha. E, além disso, nós trabalhamos outros ramos que não benefícios, né? Como residencial, empresarial, seguro viagem, blindagem médica e outros segmentos. Trabalhamos com as operadoras mais importantes aí do mercado e também fazemos consultoria de RH para todos os subsistemas da área, né? Especialmente o recrutamento e seleção, onde eu estou muito, com grandes volumes aí, tá? Então, é essa experiência que eu trago. Eu não sou só uma corretora, eu levo para a corretora toda a minha experiência de gestão de RH. Ajudo as empresas a criticarem as suas próprias políticas de benefício. Às vezes, a área de recursos humanos, ela acaba implantando uma política que acaba não, mesmo procurando o melhor, às vezes não conseguem atingir o maior benefício para o funcionário. Então, a gente ajuda nessa montagem aí dessas políticas para que o funcionário tenha o melhor e aproveite o melhor do benefício. Eu vivi aí, minha carreira começou aí na Monsanto, eu tive mais de 15 anos de experiência. A Monsanto é uma petroquímica, há pouco tempo foi vendida para Bayer, né? E depois, desde 92, eu venho atuando no segmento de tecnologia. Trabalhei com hardware, software, trabalhei em várias indianas, que me trouxe muitas experiências. Mais recentemente, a TISIS, que é pagamentos eletrônicos, né? E sempre apoiando essas startups, né? E tive aí um grande caminho aí, contratando mais de 1.000 profissionais em um ano, né? É isso. Bom, então, voltando aqui um pouquinho mais, a gente falar sobre a operadora, então, só para vocês conhecerem um pouquinho da fusão, né, do Apvida e da MDI, que eu acho que hoje é o nosso grande ganho aqui para todos. Por quê? Porque hoje nós temos uma rede muito mais ampla com a fusão aí do Apvida e da Intermédica, porque também a gente gosta de falar disso, porque as duas operadoras, elas eram operadoras com redes verticalizadas. Então, o que é rede verticalizada? Porque pode ser também uma dúvida que as pessoas tenham. Nós criamos as nossas próprias redes, os nossos próprios consultórios, laboratórios, de análise de imagem, para que a gente consiga realmente ter um sistema todo integrado e que a gente consiga ter um custo-benefício muito melhor para o nosso colaborador, tá? Então, hoje, com a função de Apvida e NDI, nós somos a maior empresa verticalizada do mundo em saúde suplementar, tá certo? Com isso, a gente tem hoje mais de 15 milhões de clientes aqui, né, em todo o nosso Brasil. A gente tem mais de 18 estados que a gente possui rede própria, mais de 84 hospitais próprios. Isso não quer dizer que nós não temos hospitais credenciados. Possuem algumas cidades que, além do hospital próprio, a gente também tem alguns hospitais credenciados, tá? São mais de 75 pronto-atendimentos, mais de 311 centros clínicos, que são as clínicas que nós criamos para dar atendimento aos nossos beneficiários. E a gente tem até alguns outros números de mais de 66 mil colaboradores, mais de 27 mil médicos em nossa rede, né, com a junção das duas empresas.
e mais de 33 mil dentistas aí em todo o Brasil. O Apivida, então, ele era já líder de mercado com foco no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste e no interior de São Paulo, que é onde a gente está hoje aqui até com esse projeto. E a Intermédica, ela já tinha um foco mais no Sudeste, nas capitais. Então, com isso, com a junção, né, com a união das duas, hoje a gente consegue ter uma liderança aí de mercado a nível nacional, tá certo? Aqui, então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho da empresa, quando a gente fala para vocês, esse daqui é um ranking, né, de vidas que nós temos hoje na ANS, que é o nosso órgão regulamentador, a Agência Nacional de Saúde. Então, hoje, a Vivida com a NDI, são mais de 15 milhões de beneficiários, nós somos a primeira operadora do Brasil, né, no nosso ranking, e na parte da Odonto, nós somos a segunda. E nós temos mais de 6 milhões de beneficiários entre as duas empresas. Aqui a gente fala um pouquinho do nosso modelo de negócios. Então, o que eu disse para vocês sobre a nossa estrutura verticalizada, sobre a nossa estrutura integrada, tá? Então, realmente, os clientes, eles possuem atendimento sempre nos nossos hospitais, nas nossas clínicas, nossos laboratórios. Nós temos protocolos médicos. O que é isso? Tudo dentro da nossa clínica, do nosso hospital, da nossa estrutura própria, tudo tem um protocolo a ser seguido. Não é cada paciente que entra lá e passa a ser atendido de um jeito, não. Nós temos prazos de atendimento, do tempo que o cliente entrou, no nosso pronto atendimento, quanto tempo ele tem para passar até a triagem, quanto tempo ele tem para passar até a nossa consulta, a gente consegue ter todo esse sistema integrado, a gente consegue tomar conta de tudo isso, em todas as nossas estruturas, no Brasil todo. Mais para frente um pouquinho a gente vai mostrar para vocês, nós temos uma sala 24 horas, que ela é assistida, tá bom? Por pessoas que ficam olhando isso para a gente conseguir ter aí uma excelência de atendimento para todos. Além das nossas medicinas preventivas, né, que é para prevenir alguma doença preditiva, que é o pós, quando a gente precisa dar ajuda para alguém, e também a nossa expansão geográfica, que é o que a gente estava falando para vocês. Então, quem aderir a esse plano hoje, todo mundo que aderir ao plano do Apivida hoje, vocês vão ter acesso, né, a toda a rede do Apivida também no atendimento. Não é algo que fica engessado apenas em algum lugar. Principalmente hoje que nós temos aí uma estrutura ampla em todo o nosso Brasil, tá? Aqui a estrutura integrada que eu disse para vocês, vou passar rápido só para não ser muito repetitivo. Então, a gente tem uma competitividade em preço, exatamente porque nós criamos nossas próprias redes, nossos próprios modelos de negócio. Com isso, a gente consegue ter muita qualidade no nosso atendimento, porque a gente controla tudo o que acontece dentro da nossa rede, seja com o médico, seja com o enfermeiro, seja com qualquer outra coisa dentro da nossa rede, nós é que fazemos esse controle. Sendo assim, a gente evita até conflito, né, de interesse entre o médico solicitar, por exemplo, um exame que o paciente fez há 2 meses e tem uma validade de 6 meses. A gente não precisa ficar com esse receio, porque nós temos todo o protocolo no nosso sistema e o médico consegue acessar esse protocolo de qualquer outra clínica que ele esteja. Com isso, a gente evita desperdício e tudo mais, tá? E aí, então, a gente consegue personalizar o atendimento para cada cliente, para cada empresa. A gente consegue fazer isso com bastante maestria. Pessoal, qualquer dúvida pode levantar a mão que a gente vai estar usando aqui, tá bom? O senhor está tímido, né? É. Depois eu vou abrir a fala para a Cláudia, que ela disse que não conseguiu acessar o chat. Tá certo. Aqui, bem rapidinho, né, que depois a gente pode disponibilizar, né, Robson, todo esse material para todo mundo. Sim. Claro. Então, tem tanto material aqui com todos esses detalhes que eu estou dizendo, também vai ter telefone para contato, para que a gente consiga até ter um bate-papo melhor. Mas aqui, falando um pouquinho sobre benefícios às empresas, a gente consegue trazer, óbvio, uma satisfação aí aos colaboradores, porque a gente sabe que quando eles trabalham seguro, principalmente em saúde, né, tanto para o colaborador quanto para os seus dependentes, a gente sabe que ele trabalha com mais tranquilidade, vamos dizer assim. A rotatividade, aí falando até para o pessoal de RH, é muito menor, né? Então, porque você tem um benefício a mais para oferecer pela sua empresa.
A diminuição de gastos também, né? A gente tem essa, que eu acabei de dizer, da rotatividade, uma retenção dos talentos, e isso é importantíssimo, uma redução de absenteísmo. Eu acho que isso é o que hoje pega bastante aí para o pessoal. Aqui também, benefício para o colaborador, não só para a empresa, porque a gente trabalha aqui em prol dos dois, né? Se o colaborador está bem, ele vai fazer com que a empresa também fique bem, né? Quando ele está feliz, ele deixa todo o ambiente feliz. Então, a segurança familiar, porque ele consegue oferecer um benefício para a família dele, cuidado com a saúde dele, ele vai ser atendido rapidamente em qualquer clínica e hospital que a gente construir, fazer nossos exames em um tempo mais curto, que a gente consegue ter esse controle que eu disse para vocês, tá certo? Agora, falando um pouquinho aqui da parte comercial de quem poderia entrar nesse plano. Lembrando que esse plano pode ser CNPJ a partir de uma vida. Então, tudo que a gente disser aqui vale para o CNPJ a partir de uma vida e vale também para empresas maiores, certo? Podem entrar proprietários e sócios, podem entrar colaboradores que sejam CLT, prestadores PJs, estagiários e aprendizes, né, quando a gente tem um contrato dentro da empresa, maiores de 18 anos, conforme seja a política da empresa, isso é de cada empresa, e são os dependentes legais pela Agência Nacional de Saúde, que são cônjuges, né, companheiros e filhos até 24 anos. Acho que eu tenho que fazer uma pergunta. Vitor, quer fazer a pergunta para nós? Você só precisa ligar seu microfone, tá? Vitor, você está ouvindo a gente? Liga seu microfone, por favor. Pronto. Olá. Olá, Oi, Vitor. Vitor. Probleminha de BIOS aqui, o bichinho ignorante operando atrás do sistema. Desde quando essa operação integrada está ocorrendo, por favor? Ô, Vitor, você quer dizer a fusão da NDI com a Vida? Sim. Sim. Tá. A NDI com a Vida, na verdade, ele não virou 100%, né? Ele está virando toda a fusão agora, no final do ano, que ele vai ter 100% dessa fusão. Mas a gente, já faz uns 3 ou 4 meses, a gente já consegue, por exemplo, que nossos beneficiários utilizem toda a rede de urgência e emergência da NDI. Eu entendo. É que nesse mundo de TI, hoje, ainda mais com o advento do home office com mais efetividade, nós temos colaboradores pelo Brasil todo. Então, a grande dificuldade de um plano de assistência médica e odontológica é ter uma cobertura integral para todos esses colaboradores a nível Brasil e com diversidade, né? Não adianta eu ter uma única clínica na cidade, tem que ter diversidade para ter a questão de escolha. E a rede ampliada é muito importante. É por isso que eu pergunto desde quando, para ter ideia da dimensão da rede de atendimento, entendeu? Ô, Vitor, no próximo slide, até para colocar, Robson, até para mostrar um pouquinho, hoje esse projeto, ele começou, né, pelo Apvida. Então, assim, o Apvida, ele era mais do interior, e aqui de São José dos Campos, para chegar mais próximo aqui de vocês, certo? Hoje são essas cidades, até que está aqui na tela, que nós estamos fazendo esses atendimentos. Então, hoje é isso daqui. Posteriormente, com a virada realmente de NDI, é o que o Robson está tentando aqui sempre com a gente, ele está sempre falando, que assim que houver realmente a fusão, para que a gente consiga estender isso para outras praças. Então, quando a gente tiver realmente 100% da fusão feita, nós vamos conseguir dar esse atendimento eletivo, tá? Que é a consulta agendada. Agora, urgência e emergência, realmente ele já é a nível nacional em toda a nossa rede Apvida e NDI, tá certo? Vitor, você é de onde? Entendi. Eu dei uma olhadinha na básica, realmente muitas cidades estratégicas não estão nessa relação ainda, né?
e cidades que são, inclusive, próximas a São Paulo, onde a gente tem bastante colaborador. Mas eu entendi que é uma evolução e que a ideia é chegar num atendimento abrangente. Vitor, você está em que cidade? Vitor? A empresa tem base em São Paulo. Eu, no caso, sou de Campinas. Então, eu não vejo, por exemplo, falando em Campinas, eu não vi Campinas aí na região. Mas a empresa, a base é São Paulo, mas nós temos colaboradores aí espalhados pelo Brasil todo. A maioria concentrada em São Paulo, mas eu tenho mais assim, cerca de 30% espalhados pelo Brasil todo. Então, qual é a sua empresa, Vitor? PSM Company. Ok. Certo. Ô, Vitor, assim, acho que em breve a gente consegue atender aí com maestria melhor você na parte do atendimento coletivo, tá? Campinas hoje realmente é NDI, São Paulo também é NDI, então a gente teria que esperar um pouquinho nessa fusão mesmo, tá certo? Mas, depois, se você quiser, também vai ter o contato aí da Selma, ela consegue te ajudar nessas cidades que talvez aí no interior você tenha algum funcionário ou algum PJ que queira fazer o plano, a gente consegue estender esse benefício a eles também, tá certo? Tá certo, a gente vai acompanhando a evolução. A nossa empresa não trabalha com PJ, né? Mas a gente vai acompanhando essa evolução e aí eu fico no aguardo do andamento disso. Mas é importante, a gente vai continuar aqui conhecendo a expectativa desse trabalho que vocês estão nos ofertando hoje. Maravilha, Vitor. E obrigada, viu, pela sua pergunta. Pode ficar à vontade aí se você tiver mais alguma coisa para perguntar. Cláudia, eu vi que você tentou falar alguma coisa no chat. Você quer falar conosco? Já está aberto para você também poder falar conosco, tá bom? É só habilitar seu microfone, tá, Cláudia? Tem duas Cláudias, não sei se são a mesma, mas eu vou habilitar as duas, tá? Cláudia? Eu vou deixar ela habilitada aqui. Alguém mais que queira participar, é só levantar a mão. Eu já habilito aqui o microfone para vocês, tá bom, pessoal? Quer continuar então, Marina? Vamos lá. Bom, só voltando aqui, então, que a gente estava falando com o Vitor, mas aproveitar para passar aqui para vocês. Aqui é um mapinha, mais ou menos, de onde nós temos atendimento, que faça parte desse projeto no interior de São Paulo. Quando a gente coloca essas cidades maiores ao lado, hoje, só na empresa, a gente considera ela como nosso polo. Então, por exemplo, Araraquara, nós temos todas essas cidades que são abrangentes do polo de Araraquara. Então, o pessoal que são dessas cidadezinhas também conseguem ter atendimento através desse projeto, seja para ter o atendimento em Araraquara, ou em Américo Brasiliense, em qualquer outro lugar que tenha todas as nossas estruturas próprias, tá? Mesma coisa para Bauru, Jaboticabal, Limeira e assim por diante. Depois vocês conseguem ter acesso a esse material para que consiga saber no detalhe até mesmo o que nós temos de rede em cada cidade dessa. Por exemplo, vou usar um exemplo de Araraquara. Araraquara nós temos nosso hospital próprio, nossa rede 100% verticalizada própria, e todo mundo conseguiria ter um atendimento lá na própria cidade, tá certo? Mas depois a gente consegue detalhar para cada um que tiver interesse, para cada um que a gente conseguir marcar aí uma reunião, para falar sobre as cidades e o atendimento de cada um. Eu só quero acrescentar mais uma coisa. Um dos benefícios que essa rede verticalizada traz é que você tem o prontuário eletrônico e todo o seu histórico da sua saúde é visto por qualquer especialista. Hoje eu vou no ginecologista, ele vai acessar meus exames, as consultas por onde eu passei, os problemas que eu tive, de outras especialidades, sei lá, ortopedia, gastroenterologia, enfim, né? E esse histórico, estando todo concentrado num único lugar, é muito melhor para o médico poder te dar um diagnóstico e também evitar fazer exames desnecessários. Hoje, se você vai numa rede aberta, hoje você fez uma ressonância e você vai num outro médico, ele vai te pedir outra ressonância.
Se você está nessa rede verticalizada, você tem todos os exames centralizados, todos os diagnósticos, todo o medicamento que você teve dessas consultas num único lugar. Acho isso muito importante. E até com isso que a gente consegue a redução, né, de custo que a gente fala, que é realmente, não é que a gente deixe de fazer, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente consegue fazer isso com qualidade, para que as coisas consigam ser muito mais eficazes. Por isso que a gente tem esse prontuário eletrônico. Acho que vocês aí que são do segmento de TI até, com certeza, já devem ter se preparado com todo esse sistema dos CRM, que nós possuímos também em outras empresas. Agora eu vou, acho que parte que todo mundo tem interesse, qual que são os próximos pontos? Deixa eu mudar só o microfone. Para ver se melhora. Pessoal, melhorou o áudio? Então, aqui, para falar um pouquinho da nossa tabela de custos e também dos nossos tipos de planos, tá? Então, hoje nós temos 3 tipos de plano dentro desse projeto. O plano integrado e o nosso plano, que são esses dois aqui embaixo, eles possuem a rede 100% verticalizada. Então, todo o nosso beneficiário vai ter o atendimento eletivo dentro das nossas clínicas próprias. Então, dentro das nossas clínicas próprias, nós temos todas as especialidades médicas, né, que são regidas pela Agência Nacional de Saúde. O nosso beneficiário vai estar ou ligando no nosso call center, ou entrando no site, ou entrando no aplicativo, e ele mesmo faz o agendamento da consulta dele. Eu quero um cardiologista. Ele vai escolher qual cardiologista ele quer de dentro da nossa clínica própria e vai estar agendando a consulta dele, tá certo? O plano pleno, a única diferença que nós temos dele é que, além da nossa clínica própria, que é 100% verticalizada, que nós temos todo esse controle, esse domínio que eu e Selma falamos para vocês, o plano pleno, além disso, você tem também uma rede de consultórios. Então, às vezes, em alguma cidade, a gente tem um pouco mais de consultórios para que quem queira ter um atendimento diferente de clínica. Porém, todos os planos, eles são 100% regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, exatamente a mesma cobertura. A única coisa que muda é realmente que no plano pleno possui alguns consultórios de atendimento. Mas hoje, o nosso forte é realmente a nossa clínica própria, nossa rede verticalizada, que é onde a gente consegue ter um controle melhor aí até da eficiência de atendimento para os nossos beneficiários e os colaboradores de vocês. Não só clínicas e laboratórios, mas hospitais também. Sim, os hospitais também. Mas falando do plano, do atendimento eletivo dos nossos próprios. Vamos lá. Como que eu vou só para poder explicar para vocês. Então, conforme a Selma disse, os nossos planos, eles são lineares, então eles têm exatamente o mesmo valor de 0 até 58 anos, certo? Em algumas praças, nós temos o plano integrado, de rede fechada, né, de rede própria, que é em Jaboticabal, Piracicaba, Pirassununga e São Carlos. Todas essas cidades, nós vamos conseguir ofertar o plano integrado pelo valor de R$ 122,54 por pessoa, certo? Nós também temos a opção do plano pleno nessas cidades, que é a rede aberta, que esse valor vai para R$ 167,68 por pessoa. No plano pleno, nós temos a opção de ter apartamento, porque esses dois casos nós estamos falando de enfermaria, os dois casos anteriores. Enfermaria são até 2 pessoas por leito, tá? E o apartamento, né, que é uma pessoa só, nesse valor aqui de R$ 234,75, também de 0 até 58 anos. Lá no nosso plano, que também é uma rede verticalizada, nessas outras cidades, Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Limeira, nós também temos enfermaria a R$ 122,54
e o apartamento a R$ 171,56. Alguém vai me perguntar, Marília, por que integrado em algumas cidades e nosso plano em outras cidades? Na verdade, é só porque o nosso plano é já um produto Apvida e o integrado, para alguns aí do interior que acho que conhecem melhor, era um plano São Francisco. São Francisco foi a operadora que o Apvida adquiriu, né? Antes dessa fusão com a NDI, tinha sido a maior compra aí aqui no nosso país de 5 bilhões, o Apvida adquiriu o Grupo São Francisco por 5 bilhões de reais, então era só por ser um produto próprio do São Francisco, mas a estrutura é exatamente a mesma, o integrado e o nosso plano de rede verticalizada, tá? Esses planos, eles... Alguém fez pergunta no chat, tá? Oi? Alguém fez pergunta no chat. Vou abrir aqui. Mas só para complementar do plano, eles são com coparticipação. O que são coparticipações? Acho que vocês sabem, mas coparticipações, ele tem uma taxinha quando utiliza, a gente fala eletivo. Então, uma consulta eletiva, que é com horário agendado e direito a retorno, ela custa R$20. O pronto atendimento, R$25. Exame simples, ele tem o teto máximo de R$10. Tá? Que é esse 50% até R$10. Não é que todos os exames vão ser R$10. O teto máximo dele é R$10. E os exames de alta complexidade, um teto máximo de R$100. Tá certo? 50% do valor, isso, até o limite máximo desses valores. Em caso de internação, não tem coparticipação, tá? Isso aí. A partir do momento que dá regime de internação, não tem nenhum tipo de coparticipação. Nós não temos taxa de eventualidade, nada. A partir do momento que você ficou internado, você não paga nenhum tipo de exame, nenhum tipo de cirurgia, de área de internação, não tem nenhuma cobrança, tá? A Ingrid perguntou aqui, é possível fazer adesão em uma cidade e depois trocar para outra? No caso de mudança, ou mesmo quando expandir para São Paulo. Escolhendo uma cidade, se tiverem uma viagem, pode utilizar a rede de outra cidade? Ingrid, independente do plano que você entrar, urgência e emergência você vai poder utilizar em qualquer local que tiver a rede credenciada, tanto NDI quanto a Apvida. Agora, vamos supor, se você quiser até mandar aqui no chat para nós qual cidade você está, eu posso até te falar todas as cidades que você vai ter o atendimento. Por exemplo, se você compra o plano, você está na cidade de Araraquara. Quando você for para Ribeirão Preto, você consegue também ter um atendimento eletivo. Quando você for para São Carlos, você consegue ter um atendimento eletivo. Por quê? Nós temos lá clínicas próprias do Apvida. Então, qualquer local que você tiver a clínica própria, você consegue ter o atendimento eletivo, tá? A sua base vai ser sempre onde você comprou, mas você consegue aí fazer alguns atendimentos em outras cidades e urgência e emergência a nível nacional em toda a rede, Apvida e NDI, certo? Pessoal, só para, se alguém tiver dúvida aqui sobre valores de mensalidade, valores de coparticipação, fiquem à vontade em nos questionar, porque realmente são várias cidades, cada uma tem um valor, a gente sabe que às vezes dá uma confusão, a gente consegue ajudar todos vocês nisso, tá? Estamos em São Paulo. Estamos em São Paulo, mas como não tem rede aqui, estamos avaliando de fazer adesão em outra cidade. Ingrid, se você depois quiser passar para nós, qual é a sua empresa, qual o contato, a gente consegue entrar em contato com você para pegar todas as cidades que você tem aí, né, funcionários e tudo mais, e consegue fazer customizado, algo customizado diretamente para você, tá bom? Ingrid, eu abri o áudio para você, caso você queira interagir conosco. É só ligar o seu microfone, por favor. Bom, aqui é importante falar de novo, né, porque eu acho que isso é muito importante, que todos os planos entram sem carência para nada. De uma vida até infinito, aí, 100 vidas, todo mundo que aderir ao plano agora vai entrar sem carência para nada. E além do plano de saúde, pessoal, nós também temos o plano odontológico. O plano odontológico, ele é a nível nacional, ele tem toda a cobertura do rol da ANS, tá? E ele tem um valor fixo também de R$ 11,30 por pessoa. E ele não possui coparticipação.
E aí, a gente tem também rede aqui em São Paulo, né, na capital, que muita gente queria saber sobre as cidades de atendimento. Depois a Selma pode estar passando para vocês aí certinho. Selma, ela disse que acho que já está falando por WhatsApp. Antônio, da Conexão BR. Então, depois, se você quiser dar uma atençãozinha para ela falar sobre as cidades, depois da apresentação, tá bom? Pessoas com dúvida. Maurício, olá, bom dia. Nossa empresa está localizada na cidade de Bilac, São Paulo. Quais as cidades que poderiam estar nos atendendo? Quais os valores no caso da nossa cidade? Por favor, me encaminhe um e-mail com os planos e valores. Depois, Robson, você consegue passar esse e-mail para a Selma, que a gente dá uma atenção diferente aí Tudo que está aqui claro. não Tá no chat, certo. mas nas questões, a gente, então, só peço, já está aqui, né? Então, Isso. já peço encaminho para a Selma e ela, então, entrará em contato com você, tá, Maurício? Maurício, depois a Selma fala com você para você passar todas as cidades certinhas aí para a gente conseguir te ajudar melhor, tá certo? Acho que o Edivaldo quer falar. Edivaldo, liga seu microfone, por favor. Edivaldo. Eu consigo o contato dessas pessoas depois? Consegue? Eu entro em contato com cada uma. Oi, Edivaldo, agora Achei. sim. Achei. É que eu estava com Estava difícil? Tá no cantinho aqui, escondidinho. Eu queria, na realidade, eu queria saber um pouco desse plano odontológico. Qual tem um preço aqui de 11,30, não sei se é reais ou é hora, né? Reais por mês. Bom, eu queria saber quais são os serviços que se presta coberto por esse plano. Eu, por exemplo, tenho 70 anos de idade e uma pessoa nessa idade tem muitos serviços odontológicos, não é isso? Eu queria saber o que cobre isso aí. O Edivaldo, ele é coberto, o rol mínimo, né, da Agência Nacional de Saúde, coloquei aqui nesse slide, só para vocês terem uma noção, tá? Tem muitos procedimentos com a mais aqui, né? Isso daqui é só o que a gente mais utiliza. Então, urgência, emergência, um eletivo, radiologia, tudo que for saúde e prevenção bucal. A gente não tem a cobertura de estética, que nós falamos. Então, por exemplo, quando a gente tem a raiz do dente, que ela não é um implante, isso tem cobertura, tem alguns critérios que tem cobertura. A partir do momento que você não tem raiz do dente, que ela já se torna um implante, isso não tem cobertura. Mas canal, obturação, extração, Profilaxia, isso daí tem toda a cobertura, tá? É o rol mínimo da ANS mesmo. Tá bom, tá bom. Eu vi aqui a relação e me atende. Obrigado. Imagina, pode ficar à vontade. Edivaldo, Tchau. o áudio melhorou ou não? Você está ouvindo bem? Aqui no início estava ruim, estava meio anasalado, mas agora tá bom. Tá Selma, você quer falar para ver se ficou bom? Selma? Oi, Edivaldo. Ficou Tudo bom? bem? Oi, Você Selma. fala de que cidade, Edivaldo? Eu falo dessa cidade maravilhosa chamada São Paulo. Estamos perto, então. Tá bom. Muito obrigado, Edivaldo. Nada, boa sorte a todos. Obrigada. Você é sempre muito atento a nós. Obrigado. Tem que acompanhar, senão a gente não fica por dentro. Isso aí. Quando quiser, é só voltar, só levantar a mão que eu te chamo de novo. A Selma, eu queria falar com ela uma outra hora. Alô? Oi, Edivaldo. Eu entro em contato Selma, com você. Isso, eu queria falar sobre RH contigo. Tá bom? Legal. Tá bom, a gente fala. Tá. Um Tá bom. abraço. Um abraço. Mais alguém? Quer continuar? Bom, então, aproveitando aí o gancho do Edivaldo, esse aqui, então, seria o nosso plano odontológico, né, que ele é a nível nacional também, onde o beneficiário consegue ter todo o atendimento de prevenção e saúde bucal. Ele realmente não cobre parte estética, mas tudo que for prevenção e saúde bucal, a gente tem o atendimento para vocês, tá certo?
Esse daqui vai direto no consultório do dentista. Então, você vai pegar todos os dentistas que são credenciados e vão marcar direto a consulta, né? Todos os procedimentos direto no consultório, tá? Aqui é o que a Selma e nós falamos para vocês sobre o nosso núcleo de qualidade. Então, tudo que for interno nosso, integrado aos nossos sistemas, eles são monitorados 24 horas do tempo em toda a nossa rede integrada. No Brasil todo. No Brasil todo. Nós temos, então, uma supervisão em tempo real de todos os nossos atendimentos. E é por isso que a gente consegue ter uma qualidade no atendimento. É por isso que quando nós participamos aí de pesquisa da Agência Nacional de Saúde, a gente consegue sempre estar muito bem posicionado no IDSS, tá? Nossas consultas têm prazos realizados dentro do prazo da Agência Nacional de Saúde. Então, por exemplo, tem consultas que a gente tem que ter o atendimento em até 7 dias úteis, e nós cumprimos esses prazos, tá? Dependendo aí da sua especialidade, tem o seu prazo certo, e nós cumprimos esses prazos. A gente é muito rigoroso com esses tipos de prazos, se tratando de agência nacional, tá bom? O acompanhamento de processos cirúrgicos também, tudo dentro do prazo da Agência Nacional de Saúde. E aí também, que eu acho legal falar, essa estrutura inteligente que permite o acompanhamento rápido ao histórico médico do paciente, que foi exatamente o que a Selma falou para vocês. Então, a gente consegue ter um acesso muito rápido a todo o paciente, a todo o histórico do obrigada, Selma, a todo o histórico do paciente aí através de todos os médicos que fizeram parte do nosso atendimento dentro da nossa rede, tá certo? Selma, quer falar alguma coisa? Eu acho isso importante, porque isso acaba sendo um acompanhamento multidisciplinar, né? Exatamente. Entre operadora, entre o próprio beneficiário, né, que para ele isso é muito importante, que os médicos conseguem ter acesso a tudo que ele já passou, e até mesmo para a empresa, para a gente controlar até o absenteísmo, você que sabe falar bastante aí de RH. Exato. Aqui, pessoal, na verdade, é só para mostrar para vocês um pouquinho de como são as nossas estruturas, tá? Então, o Apvida, ele realmente investe em tudo que é próprio, em tudo que é exclusivo. São mecanismos de ponta mesmo, então a gente tem estruturas muito modernas de centros cirúrgicos, de hemodinâmicas, as nossas ressonâncias, tomografias, todo tipo de UTI, né? A gente tem adulto, neonatal, pediátrica, e exatamente, mais ou menos, essas fotinhos aqui é exatamente para vocês terem noção. Não tem nada de foto de internet, não, são de dentro das nossas estruturas, para vocês terem noção do tipo de aparelho que nós temos aí para oferecer para vocês, tá certo? Eu quero só ressaltar mais um ponto aqui. Claro. Exatamente por essa empresa ter o tamanho que tem, a negociação com os equipamentos e com tudo, com todos os custos, né? É muito maior. Então, ela pode oferecer uma estrutura de ponta, né? Com o melhor que existe no mercado. Né? Não é porque a gente está oferecendo um plano barato, é que a gente não está oferecendo qualidade. Pelo contrário, exatamente por ter esse modelo de negócio que a Apvida está trazendo para esse grupo que se juntou com a NDI, ela se torna uma grande empresa, uma grande operação, e ela pode negociar melhor os custos de prótese, de equipamentos, de tudo, e isso tudo trazendo benefício para o usuário. Sim, a nossa negociação de insumos, ela se torna extremamente diferenciada, né, no Brasil todo. Nós trazemos coisas, óbvio, muitas coisas daqui, mas muitas coisas também vêm de fora, exatamente porque a gente tem aí essa margem maior de negociação com as empresas que prestam serviço para nós, e enfim. E aqui a Selma colocou, né, algumas redes que a gente tem hospitais próprios, pronto atendimento. Depois acho que a gente consegue passar no detalhe para cada um, não vou ficar falando um por um aqui, que tem muita coisa. Eu tenho uma apresentação para cada cidade, para cada praça, daquelas que a gente apresentou ali há uns slides atrás,
E, além da apresentação, eu encaminho também as unidades que atendem cada uma daquelas praças, para que vocês tenham ideia da estrutura que pode oferecer, tá? Aqui é um serviço de teleconsulta, que eu acho que antes da pandemia nós já prestávamos esse serviço, agora é um pouco mais comum pós-pandemia, que as operadoras elas implantaram esse serviço, mas o Apvida já tinha o serviço de teleconsulta, que ele é realizado 24 horas por dia, tá certo? Você vai ter aí a sua consulta diretamente com o seu médico. Nós temos tanto com horário marcado a eletiva, quanto também um pronto atendimento, certo? Quem fizer essa consulta consegue depois ter acesso à sua receita online, né? Após a consulta, chega um SMS para você, aí também tem um acesso ao e-mail. Você consegue, você mesmo, marcar a sua consulta direto, não precisa entrar em contato com ninguém, você consegue entrar no seu aplicativo ou dentro no site, dentro do seu portal, e consegue também estar fazendo essas consultas, certo? Só precisa ter uma câmera, né, e um microfone, pode fazer pelo celular, para que o médico consiga interagir e conversar com você, tá certo? Aqui a gente colocou para vocês que a gente tem o serviço também de remoção interhospitalar, que muita gente nos questiona isso. O que é isso? Quando você está internado em um hospital, por exemplo, nós temos um beneficiário internado no hospital de Araraquara, e ele precisa ir para o hospital de Ribeirão Preto. Essa remoção interhospitalar, que é feita de um hospital ao outro próprio, nós temos essa remoção. Isso fica tudo por parte da operadora, tá? Essa remoção de levar não tem custo nenhum. Nós pegamos o paciente dentro do nosso hospital, com a nossa ambulância, e levamos ele até o próximo hospital, né, que ele precisa ir também próprio nosso, com a ambulância. Isso sem custo algum. Inclusive, dependendo da distância, né, da onde ele é removido, essa remoção pode ser até aérea, com o custo todinho da Apvida. Isso, dependendo, assim, quando estiver muito distante, em outro estado, muito longe, né, não algo tão próximo, aí é feita toda uma análise pela Apvida, pela operadora aí, para que, na verdade, a gente quer o nosso beneficiário em segurança. Então, o que for mais seguro para ele, para a saúde dele, a gente vai fazer aí, tá certo? Aqui falando bem rapidamente do aplicativo para vocês, que vocês conseguem ter todas as informações, né, de todo o seu plano, consegue ter a rede credenciada tanto do saúde quanto do odonto a nível nacional, então tudo que você tiver acesso para fazer suas consultas, vocês vão conseguir ver através do aplicativo. Tem a carteirinha virtual, então cheguei lá no pronto atendimento com o documento com foto com a carteirinha virtual, já consigo passar pelo atendimento, tá certo? Agendamento de consultas e exames, vocês podem agendar direto pelo aplicativo. Podem também autorizar exames direto pelo aplicativo, não precisa ir até a nossa emissão de guias. Alguns exames vocês conseguem fazer diretamente pelo aplicativo também. Algo muito legal também é esse Minha Internação, que eu acho que é um diferencial de algumas outras operadoras. Vamos supor que você tem algum ente internado, você consegue ter o prontuário dele, né? Porque nos nossos hospitais próprios, todo o acompanhamento das internações são feitas através de sistema, não é mais aquela pranchetinha, o papelzinho e tudo mais. Tudo que coloca dentro do sistema vai o prontuário para a família. Através desse aplicativo da Minha Internação, vocês conseguem acompanhar o que está acontecendo no hospital com a pessoa ali que você tem internada, tá certo? E aí tem outros serviços de telefones que vocês conseguem ter acesso, onde é algum atendimento, tudo vocês conseguem ter acesso aí pelo aplicativo também. Nós somos hoje uma empresa, né, o Apvida aí, junto com a NDI, que, na verdade, a gente acredita muito na tecnologia. Nós estamos aqui, não é porque nós estamos só aqui no sindicato, que é da tecnologia, mas nós investimos muito em tecnologia. Então, tudo que é tecnológico para nós, a gente está investindo, seja nos prontuários, seja nos aplicativos, até dentro das nossas clínicas, que tem reconhecimento facial, enfim, tudo que é tecnologia a gente também investe. Alguém perguntou aqui, vamos lá, gente. Aqui, né?
Ingrid, pode-se fazer exames na rede credenciadas, exames prescritos por médicos particulares? Ingrid, ótima pergunta. Sim, pode fazer. Vamos supor que você quer ir no seu médico particular, não quer mudar ele. Todos os exames que ele prescrever para você, você vai levar até a nossa emissão de guias, porque aí, como vai estar, talvez, de outra operadora, enfim, e você vai prescrever e fazer todos os exames pelo seu plano de saúde aqui do Apvida, não tem problema algum. Você pode fazer isso sim, tá certo? Todo mundo que pensar nisso pode, não tem problema algum, pode fazer sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não quis ser muito repetitiva, não quis tomar muito tempo de vocês, quis ser um pouco breve. Era isso que a gente tinha para falar. Eu costumo dizer que falar rápido sobre plano de saúde não toma menos que 1 hora. Quando eu vou falar rápido, né? Porque E eu tentei ser muito breve para não ficar repetitiva, é um mas assunto assim... sempre muito extenso, não tem como, né? Para falar sobre saúde, Isso. requer sempre muita atenção, né? E o plano de saúde, ele tem eles são muitos detalhes, né? Que a gente tem que passar para vocês, até para que vocês tenham segurança. Eu brinco que a gente lida com 2 coisas super importantes do ser humano, que é a saúde, né? E o financeiro dele, porque vocês pagam o plano de saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que é feito. Ô, Ingrid, a emissão de guias é pelo aplicativo também, tá? Só se realmente você tiver com uma guia de algum outro médico, se eles não aceitarem, talvez você precisa ir até a nossa emissão de guias para prescrever para uma guia do Apvida. Mas o restante, você pode fazer tudo pelo aplicativo ou pelo site, tá certo? Mas a gente sempre também tem um ponto focal de emissão de guias em todas essas cidades que nós passamos para vocês de atendimento. Selma, quer colocar alguma coisa? Acho Pode que ficar à é isso. vontade. Eu quero entrar em contato com cada um de vocês para entender a necessidade individual de cada cliente, de cada empresa, né? E fico à disposição aí para qualquer dúvida, e aí a gente vai estar em contato constante aí, tá bom? Eu também queria muito agradecer a todos vocês, agradecer aqui o pessoal do CEPROSP, a Selma, que está nos ajudando aí com o projeto da Celter. Me colocar à disposição também. Eu fico mais no interior, mas estou sempre à disposição para ir em qualquer lugar que seja necessário aí para estar ajudando a todos, para entrar nas reuniões para a gente fazer projetos customizado para cada empresa, para que a gente consiga tirar dúvidas e consiga dar o melhor atendimento aí para todos os beneficiários e os colaboradores de vocês, tá bom? Caso alguém tenha mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Estamos aqui exatamente para isso. Pessoal, fiquem à vontade, ainda temos alguns minutinhos para a gente poder tirar a dúvida de vocês, mas de antemão eu quero adiantar que esse material a gente então vai distribuir. Isso. Nós também gravamos essa live de hoje para que a gente possa deixar disponível lá em nossa biblioteca no YouTube, para que vocês também possam consultar. A gente está iniciando esse projeto, começamos agora no mês de setembro, Sim. né? E a gente aí tem muito interesse de estar, então, ampliando esse plano para toda São Paulo, mas inicialmente a gente tem que focar realmente o interior. Nós temos aí um objetivo a ser atingido, a gente está correndo para que a gente possa, então, realmente expandir essa grande oportunidade que o CEPROSP, junto com a Apvida, está levando para vocês. Então, não percam essa oportunidade, ela é única, ela é exclusiva, acho que vocês devem estar percebendo aí que realmente dificilmente a gente consegue ter um plano com essa qualidade, com todas essas características, que são realmente exclusivas. Então, quero agradecer a todos vocês. Muitas empresas têm me questionado sobre a questão da inclusão dos seus PJs, né? Seus quarteirizados. Então, aqui também tem uma grande oportunidade das empresas que mantêm dentro do seu quadro prestadora de serviços, né? Seja de qualquer um, né? Então, a partir de uma vida. Então, quem tiver até uma empresa lá do meio, consegue utilizar desse plano, que é muito difícil a gente conseguir esse tipo de oportunidade. Então, eu acho que agora é a hora, né, de a gente conseguir colocar esses, né, prestadores de serviços que muitas vezes estão pagando lá um bom dinheiro, né, em plano de saúde, e não consegue contratar um outro plano mais acessível, e agora temos aí uma grande oportunidade. Tem mais um detalhe que eu Tem mais quero... alguém que te fez pergunta também, né? Isso, a Cláudia.
Cláudia, quando será expandido para São Paulo, capital? Cláudia, isso é um segundo plano, porque nós precisamos fazer a fusão com a NDI, porque aqui, nosso atendimento em São Paulo, capital, ele é através da NDI, né, da Intermédica. E hoje a NDI, ela não tem esse projeto de sindicatos no sentido da convenção, igual nós estamos fazendo aqui. Então, assim, acredito que para o próximo ano, né, um futuro bem próximo, a gente consiga aí estar expandindo isso para vocês, tá certo? Eu não consigo deixar uma data aqui, mas é algo que realmente vai expandir, sim. Mais um detalhe também importante que eu queria acrescentar é que para mês não precisa ter um mínimo de 6 meses, tá? A qualquer momento a pessoa pode entrar. Sim. Tá bom? Maravilha. Pessoal, acho que então chegamos ao final da nossa live. Esperamos que a gente tenha conseguido atender às expectativas, ter respondido às dúvidas de vocês, mas, de toda forma, a Selma, né, e toda a equipe da Apvida também está à disposição de vocês a qualquer momento, né, de estar ligando, tirando suas dúvidas, né, e fazendo um orçamento, inclusive, com eles. Sim. Tá bom? Então, eu quero agradecer aqui a presença da Selma, que esteve aí conosco. Obrigada. Todo dia a gente está conversando, né, Selma? Todo dia. São várias empresas aí, algumas, inclusive, não são do setor e querem entrar, né? E a gente está aqui tentando ver o que a gente consegue fazer, é difícil, né? Sim. A Marília, que também se disponibilizou aqui, esteve por aqui, conseguiu passar para nos ajudar aqui Com certeza. com essa apresentação. E aguardem, né, novidades aí para a gente, inclusive em relação a São Paulo, que eu fico muito ansioso para a gente expandir. Todos estamos. Então, agradeço a presença de todos vocês, tá, pessoal? Muito obrigado, grande abraço e até logo. Até mais, gente. Obrigada.